Agora você sabe que o Jornal do Continente sempre abre espaço para a gente falar de comportamento, de finanças também. Veja se você, por exemplo, se identifica com essa frase. Falta de planejamento financeiro e muito mês para pouca renda descontrolam as finanças aí de qualquer um. Pois é, essa é a conclusão de uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Porque 7 em cada 10 brasileiros reconhecem que têm dificuldade de lidar com imprevistos, nas finanças principalmente. Mas tem um especialista que fez uma lista, por exemplo, de 7 dicas para você evitar aí esse descontrole nas suas finanças, principalmente agora que está chegando o fim do ano, né? Vem aí Natal, o pessoal se passa um pouco às vezes no cartão de crédito, no cheque especial, etc. E ele é o nosso convidado justamente de hoje, que é o coordenador do curso de Gestão Financeira do Centro Universitário Internacional, o Ninter, o professor Daniel Cavanari. Tudo bem, Daniel? Como é que você está? Tudo bem, como é que vai? Boa noite para você, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, de participar aqui do Jornal do Continente. Imagina, um prazer. Você está falando aonde agora? Agora estou falando de Curitiba. Curitiba, no Paraná, olha só, então, mais uma Isso vez a mesmo. gente agradece, por estar participando aqui com a gente. Professor, me diz uma coisa, são 7 dicas, que você dá aí para as pessoas tentarem rever um pouco as suas contas e tal. Hoje em dia, qual é o grande perfil desse tipo de consumidor, digamos assim, que acaba se atrapalhando um pouco nessas finanças, hein? Como é que você descreveria esse perfil? Você sabe que pode ser das pessoas mais comuns, né? Geralmente o gastador é aquele que se justifica dizendo que ganha pouco. Mas o que as pessoas não percebem é que até elas mesmas conhecem, tem muita gente que ganha pouco, mas pouco mesmo, praticamente um salário mínimo, e consegue sobreviver. Exato. Ou, pelo menos, ter uma vida sem dívidas, né? Por outro lado, você tem gente que é riquíssima, milionária, e está sempre endividada. Então, quer dizer, não depende só de você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, né? Exatamente. Uma das questões assim mais comuns que a gente às vezes não presta bem atenção, mas é que existe na sociedade aquela condição de que em um casal, principalmente, né, parece que o homem é que tem que cuidar das finanças. É aquela perspectiva que você tem, acho que é de assistir muita novela de tempo, né? E que o homem toma as frentes e ele controla as finanças. Tem Verdade. muitos casais que já perceberam que a capacidade da maioria, inclusive, que são as mulheres, de controlar as finanças, os maridos acabam cedendo e a família sempre fica feliz, ou seja, ele recebe o salário dele, entrega para a esposa e ela administra o dinheiro e todo mundo sempre tem um fim de ano maravilhoso. Olha Por outro só. lado, tem aquele homem que acha que tem que controlar tudo e ele pega para ele a condição de controlar as finanças e acaba sendo uma catástrofe, né? Que coisa. Agora, professor Daniel, gostaria que o senhor falasse um pouquinho então desses 7 itens, que você separou aí, justamente para que as pessoas possam aprender a se controlar. Quais são esses 7 itens, para a gente aprender um pouquinho mais? Olha só, você tem que, acima de tudo, antes de mais nada, assumir essa dificuldade que você tem de controlar as finanças, tá? Certo. Quando você assume isso, já é um bom começo, né? Se o seu parceiro, né, ou parceira controla melhor isso, passa para ele, dê para ele essa responsabilidade. Outra coisa que as pessoas têm que lembrar é que nessa condição de que vai passar para um ou para outro, ou até mesmo os dois podem controlar, não pode faltar pelo menos 10% da renda ser guardado para qualquer eventualidade. A Independentemente do que vai segunda acontecer, você tem que segurar 10%. exatamente, 10% é o mínimo que ele tem que guardar, seja na poupança, seja no investimento, não importa. Ele não mexe nisso nem para a festa de fim de ano. Então tem que se Um dia pagar ele vai primeiro, né? entender para quê. É verdade. Exatamente. Isso Maravilha. mesmo. A segunda, esqueça a cultura, né? Pensa naquela condição que eu falei anteriormente, né? Sobre o preconceito, o hábito que faz o controlador das finanças. Se ele não tem essa habilidade, ele tem que admitir e passar para frente. Ele não Claro. pode, ele não precisa, você não precisa dizer para a família, né? Que quem controla as finanças é o homem ou a mulher. Guarde para si, né? Claro. É uma coisa que pertence ao casal. Não precisa contar para os amigos isso. Se preferem deixar em segredo. Mas tem que assumir aquele que sabe controlar melhor. Entendi. A Não ter terceira vergonha disso, né? exatamente. A terceira impulsividade também é um sinal de descontrole financeiro, né? Impulsividade? Normalmente é patológico. É impulsividade, né? Aquela Certo. coisa de você ter que comprar porque você está triste. Ou você quer comprar porque quer aproveitar que está barato.
né? Que está em Em promoção, alguns né? casos, isso pode ser doença, pode ser patológico, né? É verdade. E muitas vezes a pessoa, quando ganha até bem, geralmente a classe média tá voltada a isso, ela não consegue se conter em fazer pequenas compras. Cuidado com essas compras da China, de grão em grão, que a galinha enche o papo, e é isso mesmo que acontece. Ele vai gastando de pouquinho em pouquinho, quando vê no final do mês, não conseguiu pagar aquelas contas que ele fez no cartão de crédito. Entendi. Ah, Na quarta, quem está sozinho na administração do próprio orçamento, né, e não tem controle sobre os gastos, ou seja, não tem um parceiro para dividir isso, e também não tem habilidade para isso, é bom que ele recorra a quem tem essa habilidade. É claro que ele não vai entregar isso a um amigo, até mesmo para os pais, né? Ele tem que Claro. se virar sozinho. E quando ele não consegue fazer isso, ele tem que procurar um profissional, no caso, um personal financeiro, para fazer essa administração dele. Isso é importantíssimo. Entendi. Quinto. A quinta, o gestor financeiro pessoal, no caso, esse indivíduo que vai te ajudar, o personal, o coaching financeiro, né, como chama hoje em dia, ele é um profissional ideal para te ajudar. E ele tem que ser especializado nisso, ele tem que ter habilidade nisso. Você não pode pegar simplesmente uma pessoa que fez propaganda na internet ou no YouTube, ou então no próprio jornal, dizendo que é um grande especialista na área. Não, ele tem que ter currículo, ele tem que ter estudado sobre isso, né? Tem que ser uma pessoa habilidosa. Você não pode confiar para qualquer um. Você não pode chegar simplesmente e depositar o seu dinheiro para uma pessoa que diz que faz render bastante, né? Isso Claro. geralmente é golpe. E o sexto? A sexta fica atento justamente a esses profissionais na área, né? Por exemplo, para gestão financeira, o cara tem que ter formação sólida. Pode ser em economia, ou pode ser em contabilidade, ou então pode ser em administração com especialização em finanças, né? O Grupo Ninter, por exemplo, forma centenas desses profissionais todos os anos, e as pessoas têm que aproveitar essa possibilidade e essa oportunidade. A sétima entenda que o controle das finanças é composto de orçamento familiar, né? E preferencialmente anual, ou seja, antes de começar o ano, as pessoas precisam colocar isso no planejamento, colocar no papel. Se elas não colocarem no papel, elas não vão saber o tamanho do problema dela. Elas não podem ficar esperando que os custos que elas não estão pensando apareçam. O que eu quero dizer para isso, a principal condição dessa coisa do orçamento as pessoas ficam gastando todo mês achando que está sobrando. De repente, quando chega aquela conta, né, do IPVA para você pagar, e de repente vem na sua memória, puxa, eu não lembrei do IPVA, e agora o que eu vou fazer? Então, essa é uma das piores, das maiores condições que causam inadimplência, né? Você esquecer que você tem dívida, esquecer que você vai começar o ano, que tem que gastar com uniforme, que tem que gastar com impostos novos do começo do ano. Geralmente, todo mundo que sabe que a gente só diz assim, agora eu vou começar a guardar dinheiro, porque o ano parou de me tirar isso, né? Claro. Parou de tirar minha receita. Ou Mas seja, esquece a partir de maio... Sim, pode falar. Oi? Pode continuar, pode A continuar. partir de maio ou junho é que você vai ter a sensação de que agora não tem que mais pagar imposto nenhum ou qualquer coisa, ou qualquer despesa extra. Então, Agora, dois tem pontos que ficar bem importantes atento a aqui, isso. dois importantes pontos aqui que você falou, né? Eu acho que o primeiro é justamente esses 10% que você tem que se pagar antes de sair pagando tudo, é se pagar primeiro. Esse é o primeiro ponto mais importante, né? Que eu Exatamente. avaliaria aqui. E o segundo também é essa questão de no final do ano agora você colocar tudo no papel aquilo que você vai ter de gasto no ano, para se planejar. Exatamente. Basicamente seria isso. Exatamente. Por exemplo, se vocês passarem para mim, por exemplo, um e-mail, algum lugar que eu possa mandar para vocês uma planilha, e vocês colocarem no site de vocês, Opa. a gente pode disponibilizar uma planilha de controle de orçamento financeiro bem simplificada, Legal. já com diversas contas pré-dispostas já para famílias, né? Estão Perfeito. acostumadas. E as pessoas, se entrarem no seu site lá, do jornal, e baixarem essa planilha, vão ficar bem agradecidas. Então, Ótimo, fica vamos à fazer minha isso. disposição, é só pedir, eu envio. Maravilha. Então a produtora aqui agora, a Jaqueline, ela vai entrar em contato com você justamente já para pegar essa planilha e a gente disponibilizar aqui para os telespectadores. Tá certo? Isso, daí já começa o ano fazendo orçamento e se preparando. Já do jeito certo. A melhor né? coisa do mundo para o país é justamente que as pessoas não criem mais despesas ou melhor, não criem mais dívidas para elas mesmas, né? Verdade. É bom que elas comecem com o pé direito mesmo. Daniel Cavanari, que é professor, né, e coordenador também do curso de gestão financeira do Centro Universitário Internacional, o Ninter.
Muito obrigado, hein, professor? Adorei aqui a entrevista. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também, a gente vai disponibilizar aí essa planilha. Obrigado, hein? Boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. Valeu.